Como vai, povo de Deus? Voltamos para mais um estudo a respeito das lições que nós podemos aprender com a vida de José. Chegamos hoje ao capítulo 45 do livro do Gênesis, quando José se dá a conhecer aos seus irmãos. Versos 1 ao verso 15. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: "Saiam todos da minha presença." E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: "Eu sou José, meu pai ainda está vivo?" E os irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: "Agora cheguem para perto de mim." E eles chegaram. Então disse ele: "Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiqueis tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi pela preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome sobre a terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus lhe enviou diante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai. Digam a ele: assim manda dizer seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim e não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, e os seus rebanhos, o seu gado, tudo o que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor e a sua casa e tudo o que lhe pertence." José continuou: "Eis que vocês mesmos estão vendo, e o meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anuncie a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá." E lançando-se no pescoço do seu irmão Benjamim, o chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Nós vemos nesse texto, meus irmãos, a clareza de discernimento que a pessoa que conhece a palavra de Deus, que conhece a vontade do Senhor, ela possui diante das situações. Depois de tudo o que havia acontecido, José, ele se coloca diante dos irmãos, se apresenta diante deles. E como já dissemos, já sem nenhum tipo de rancor, já sem nenhum tipo de espírito de vingança, ele se coloca diante dos seus irmãos e consciente do propósito que Deus havia determinado na sua vida, ele se coloca diante dos seus irmãos, não olhando para trás, não se lamentando das coisas que havia vivido, das coisas que havia passado, mas ele se coloca diante dos seus irmãos, entendedor de que aquilo era necessário. Ele coloca para os seus irmãos: não foram vocês que me venderam, que me mandaram para cá, mas foi para a preservação da vida. Ele conseguiu dar um passo para trás e ver a situação como um todo. Ele conseguiu ver a providência de Deus atuando não somente na sua vida, mas na vida dos seus irmãos. Ele entende que o ato dos seus irmãos foi um ato pecaminoso, foi um ato falho, e por isso eles haviam sido vituperados pelo Senhor e haviam de responder diante de Deus por aquele ato. Mas ele também vê naquele ato a providência de Deus, porque foi o Senhor que me mandou para cá, para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês,
diz no final do verso 5. E ele ainda coloca que para que ele fosse adiante, e o Senhor, ele coloca, o José, ele explica o seu propósito, o propósito de Deus nessa situação. Ele consegue ver com tanta clareza que ele fala assim: por isso que eu fui colocado como que um pai de Faraó. E esse texto é bastante interessante, eu pude ler alguns comentários que realmente fazem sentido. Faraó, ele não deveria ser um homem já feito. Muito provavelmente ele deveria ser um faraó jovem, né? Porque, primeiro, para colocar determinar um vizir e isso ser bem recebido, significava que ele poderia ser uma pessoa sem experiência, talvez um jovem, uma criança que chegou ao trono muito prematuramente. Então, por isso José ele coloca isso, né? Ele diz: olha, o Senhor me colocou como que um pai de Faraó. Então, e governando toda a sua casa. A gente vê nisso a providência de Deus também. A providência do Senhor em colocar José no momento certo, na hora certa, não somente para a preservação da vida dos hebreus, mas também da conservação da vida do Egito, que não era o povo do Senhor, mas que haveria de ser um instrumento através do qual haveria de abençoar o povo do Senhor. Mais adiante José fala assim: olha, eu vim para cá para poder preparar para vocês o caminho, um remanescente para que vocês sobrevivessem. Ele ainda fala com o pai: se o senhor ficar, isso vai empobrecer. Na realidade, esse empobrecer tem a ver com consumir os seus recursos naquele momento de dificuldade. Então ele já tinha até um plano na cabeça: você vai habitar na terra de Gósen, você vai trazer todos os seus pertences, todos os seus rebanhos para cá. Então José ele tinha muito claro na sua mente agora qual que era o plano do Senhor. E isso traz para nós uma lição preciosa. Nós entendermos, primeiro, para que nós possamos entender o propósito de Deus na nossa vida, a gente tem que dar um passo para trás. É como quando você vai fazer uma foto, né? Você vai dando um passinho para trás para poder enquadrar a família inteira. E tem até umas situações bastante inusitadas com essa atitude, mas assim que nós devemos fazer em relação à nossa vida. Pensa, às vezes você está no olho do furacão, dá um passo para trás, tenta ver o todo, clama ao Senhor, clama ao Espírito Santo pelo discernimento para poder ver o todo, para compreender toda a situação. E aí você vai encontrar paz no seu coração. A palavra fala que José, ele beijou todos os seus irmãos no final do texto, que ele se lança ao pescoço de Benjamim, esse seu irmão de pai e mãe, né? E ele abraça, beija todos os seus irmãos, todos os demais filhos de Lia e todos aqueles que eram da sua casa, não somente de Lia, mas também das servas, tanto da sua mãe, né, quanto das suas servas. E ele consegue perdoar, porque ele consegue ver toda a situação. Ele vê que aqueles homens foram instrumentos da providência de Deus e que todo o mal que ele viveu também serviu, né, para o bem, um bem maior que o Senhor tinha preparado para a sua família naqueles dias. Ele não sabia qual era toda a natureza do plano de Deus. Ele não sabia qual era toda a natureza da providência em levar o povo de Israel, né, para o Egito, né, que fazia parte do plano de Deus tornar o Egito um povo gigantesco ali dentro do Egito. Ele imaginava que talvez pelos 7 anos de fome, né, os seus estariam ali e depois eles iriam embora. Mas aquele momento, toda aquela situação, ele conseguiu compreender bem, teve paz no coração. Ele conseguiu enxergar não somente os seus irmãos,
não somente o Egito e não somente o seu pai, mas a si mesmo, como instrumentos de Deus para realizar o seu plano, o seu propósito. Que nós tenhamos essa paz, que nós clamemos ao Espírito Santo a sabedoria para entender, para ver qual que é o nosso papel dentro do plano de Deus na nossa vida e também na vida daqueles que nos circundam. É a nossa mensagem nessa manhã, é o que o texto nos ensina nesse dia. Que o Senhor nos abençoe e em breve nós voltaremos com mais lições que podemos aprender com a vida de José.